Olá, meu nome é Nayara Assunção, eu sou historiadora mestra pela URGS e também sou mestra em antropologia da dança pelo programa Coreomundos. Eu pesquiso questões relacionadas à história da dança oriental e hoje eu vou estar aqui com vocês conversando um pouco sobre questões relacionadas ao feminismo e mundo muçulmano. Bora? Certo, muito obrigada. Então, eu queria começar agradecendo, né? Primeiro a Muriel, que me convidou, e a Mônica e a Marlise por esse espaço aqui. E muito obrigada pela apresentação também. Eu acho que eu posso compartilhar minha tela, será? Posso. Pode. Pode. Começar aqui, então, apresentando o que eu vim falar, né, sobre essa questão de feminismos e Islã. É possível conciliar uma questão que, por si só, eu já acho que é problemática e que nem deveria ser feita, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, para avisar que a minha fala, eu vou tentar fazer uma fala meio breve para a gente conseguir conversar sobre o assunto. E queria começar explicando o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não sou especialista nem em Islã, nem em história do Islã, nem em feminismos islâmicos. Isso não é minha área de especialidade. Eu tenho uma leitura muito básica, eu diria, sobre essas questões, por uma necessidade de pesquisa, né? Então, como eu pesquiso sobre dança do ventre e, sobretudo, sobre os significados sociais dessa dança, tanto no Egito quanto aqui no Brasil, essa questão de construção de estereótipos sobre a mulher oriental, sobre o corpo da mulher oriental, foi algo que eu tive que lidar na minha pesquisa. Então, obviamente, eu fui atrás do que essas mulheres do mundo muçulmano, do mundo árabe muçulmano, estão falando sobre isso. Então, foi uma necessidade, não a minha especialidade, meu objeto de pesquisa é outro, né? Porém, este pouco conhecimento que tenho sobre o assunto foi suficiente para me deixar bastante incomodada com a maneira pela qual as notícias sobre a subida do poder do Talibã no Afeganistão foram noticiadas nas últimas semanas, sobretudo porque, né, essa questão da opressão às mulheres foi central nessa divulgação e de uma maneira bem complicada, inclusive vindo de movimentos feministas, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo essa notícia que saiu no Instagram da Folha de São Paulo, mostrando essas imagens foram aparecendo bastante, essa comparação de que, bom, antes do Talibã, as mulheres afegãs poderiam usar mini saia, andavam com os braços expostos, e agora elas são pobres, coitadas, oprimidas, porque elas são obrigadas a usar burca. E, né, a gente viu muitas dessas imagens de mulheres de burca sendo compartilhadas juntamente com essa frase de Simone de Beauvoir, né, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá de manter-se vigilante durante toda a sua vida. Que por si só não é um problema. O problema é, o que me incomodou bastante foi essa questão de colocar a mulher de burca como inerentemente proibida, oprimida, e como se o ápice dos direitos das mulheres fosse o direito delas de usar mini saia, né? Então, não se falou sobre direito ao trabalho, não se falou de movimentos feministas do Afeganistão, o que elas estão reivindicando, é sempre nessa lógica de tratá-las como coitadinhas que precisam ser salvas. Então, eu me posicionei sobre isso nas redes sociais e por isso que, né, Muriel veio e me chamou para falar aqui. Mas deixando claro, então, que essa não é a minha especialidade, né? Então, são só questões que me incomodaram e eu quero trazer o incômodo aqui para vocês, né? E, né, trouxe aqui uma figura de Jade dançando Doce do Ventre, porque já que a Globo vai reexibir essa novela, que é bem significativa também desses estereótipos sobre a mulher oriental e sobre a prática que eu pratico desde pequeno, que é a dança do ventre. Então, só para contextualizar um pouco essas minhas ideias, né? Então, para a gente entender de onde é que está vindo esse incômodo, para depois a gente começar a falar, então, sobre esses movimentos feministas nesse mundo árabe muçulmano. Existem certos estereótipos sobre como a mulher muçulmana é vista na nossa sociedade ocidental, ou no nosso caso, que a gente está na periferia do Ocidente, né, nessa periferia colonizada, mas que a gente ainda
consome e regurgita esses discursos colonizados, né? Então, por um lado, a mulher oriental é vista como submissa, oprimida, violentada pelo homem árabe violento, né? Então, não se faz nem... Se homogeneiza tudo como se todo o Oriente fosse árabe, né? Por exemplo, o Afeganistão não tem nada de árabe, existem diversas etnias naquele país e nenhuma delas é árabe. E se ilustra isso muito a partir dessas imagens que eu trouxe aqui, que foram imagens que circularam bastante na internet nesses dias. Primeiro, a mulher coitadinha de burca, né? E que é uma vestimenta típica ali da região, da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, entre a etnia Pashtun, que nem é uma vestimenta típica nas sociedades árabes, né? É bem localizada, mas se tornou, pelo fato de ter sido tornada obrigatória no Afeganistão após o Talibã, ela ficou como essa marca da opressão feminina. Essa segunda imagem aqui circulou bastante também, e é uma imagem que, pelo visto, até estão tirando da internet. Essa aqui eu só consegui mostrando a contrapartida, porque ela foi uma encenação de uma peça que estava denunciando o tráfico de mulheres pelo Estado Islâmico, e ela foi encenada em Londres. Então, isso aqui são atores em Londres encenando na frente do parlamento britânico sobre essa questão da violência contra a mulher. No Estado Islâmico, isso foi 2015, vários anos atrás, e o pessoal estava compartilhando como se fosse Talibã hoje, né? Então, né, fake news circulando por aí sobre essa questão, e essa outra aqui de uma mulher levando chibatadas na Indonésia, né? Então, a gente vê regiões bem diferentes, que é tudo homogeneizado como o mundo árabe, né? Então, Indonésia, lá no Sudeste Asiático, que também é o maior país muçulmano hoje em dia, mas, né, é uma outra realidade cultural. Então, se por um lado a gente tem essa imagem da mulher submissa, a gente tem, por outro lado, a imagem da mulher exótica, misteriosa, sensual e sexualmente disponível, que a gente vê aí a torta direita na cultura popular. Então, ali no filme da Múmia, e nas novelas, e no filme do Aladdin. Então, se por um lado tem a mulher de burca, a contrapartida dela é a dançarina do ventre, sensual, sexy, que foi muito construída pela apropriação orientalista da cultura, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, onde é que vem isso? Né? Tem a questão do orientalismo. Né, tudo isso é muito entendível a partir dessa leitura do Eduardo Said, em Orientalismo, né, que caracteriza esses estereótipos, essa construção do Oriente como um lugar inerentemente exótico, selvagem, bárbaro, com homens violentos e mulheres oprimidas, porém sexualmente disponíveis ao olhar do europeu e do ocidental, do homem branco, né. Tudo isso faz parte desse discurso orientalista que serviu de justificativa para o colonialismo europeu na região do norte da África, sudoeste asiático. E, então, o Said, né, ele caracteriza o orientalismo como um discurso por meio da qual a cultura europeia foi capaz de manejar e até produzir o Oriente política, sociológica, militar, ideológica, científica, imaginativamente, durante o período do pós-iluminismo. Então, ali justificando o empreendimento colonial. O que as mulheres muçulmanas têm a dizer sobre isso, né? Então, depois dessas imagens que a gente viu nessas últimas semanas, o que me incomodou bastante é uma apropriação, por exemplo, dessa imagem aqui, que depois eu vou trazer alguma fala da artista que fez ela, sem levar em consideração o que essas mulheres muçulmanas ou de países muçulmanos que não se identificam como muçulmanas estão falando, né? Então a gente vê um compartilhamento aí das falas da Simone de Beauvoir o tempo todo, e uma questão que para mim, pelo menos, foi incômoda é que não há um problema na fala da Simone de Beauvoir em si, mas esse feminismo francês que é bem islamofóbico, né? Então, a gente tem uma proibição de uso de vestimentas islâmicas na França, e por uma experiência própria de quem viveu lá, de saber que lá eles acham que o ápice dos direitos das mulheres é na França, que não há nada mais para se lutar, porque elas conquistaram o direito de andar de minissaia. E é uma atitude bem
bem imperialista em relação a outros lugares, né? De ver, não, porque esses outros lugares as mulheres não têm direitos, né? Sem querer olhar para esses outros lugares. Enfim, um ranço que eu tenho. Mas, enfim, o que as mulheres muçulmanas estão dizendo sobre isso, né? Então, eu trouxe aqui a fala da Bushra Al-Mutakawi, que é uma fotógrafa do Iêmen, que foi a autora dessa imagem que viralizou. E, né, depois da viralização dessa imagem, ela deu uma entrevista para a BBC falando: nem toda mulher que usa o véu é oprimida. Então, eu trouxe algumas das falas dela nessa entrevista, né? Então, o pessoal da BBC perguntou: algumas pessoas têm usado as suas fotos para criticar o Islã de forma geral. Como você vê isso? Aí a artista falou: é definitivamente um uso indevido e uma deturpação, porque a série Mãe, Filha e Boneca faz parte do meu trabalho como muçulmana, como árabe, como mulher iemenita usando hijab. Quando eu volto para casa, para o Iêmen, eu uso hijab. Eu fui alvo de muito ódio, principalmente de mulheres árabes, que me dizem que sou contra o Islã e o hijab. E esse era o medo que eu tinha de exibir meu trabalho no Ocidente. Algumas pessoas da direita usam meu trabalho para mostrar como as mulheres islâmicas estariam sendo oprimidas. E meu trabalho não é sobre Islã, é sobre extremismo, é sobre misoginia patriarcal, que não é encontrado apenas no mundo árabe e muçulmano, e está em toda parte. E aqui temos uma imagem dela, né? Inclusive, ela fala que se ela achasse que o ápice dos direitos das mulheres estivesse na cultura ocidental e no direito de usar mini-saia, ela teria feito essa primeira foto com uma moça usando biquíni, mini-saia, mas não, ela está usando uma moça usando um hijab. Então, a mensagem dela é que o problema não é o hijab em si, o problema é esse apagamento das mulheres do espaço público e do direito ao trabalho, do direito à educação, sobre essa apropriação do Islã por uma elite patriarcal, misógina e tudo mais. Eu falo dela. Você tem sentimentos contraditórios em relação à repercussão da obra? Artista. Sim, fico feliz que as pessoas estejam vendo meu trabalho, mas estou um pouco chateada porque é como se as pessoas estivessem usando o meu trabalho para reforçar uma mensagem que elas querem passar. Muçulmanos e árabes pensam que estou do lado do Ocidente, que sou contra o Islã, mas isso vem do uso incorreto e deturpado da obra. Eu não estou falando pelas mulheres afegãs, elas podem falar por si próprias. Eu acredito que as pessoas devem escutar e não falar em nome dos outros. E isso é o que acontece com o Ocidente. Sei que a intenção é positiva, mas também queremos nos salvar a nós mesmos e temos voz. O Ocidente não pode continuar a falar por nós. As mulheres afegãs precisam se manifestar e tenho certeza que elas vão. Elas têm vozes, elas são fortes. Então, aí, isso toca bem no que a Lila Bulugh fala no texto que vocês já tiveram contato, que é as mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação, né, que começou com aquele artigo que ela publicou em 2002, porque, né, ela foi muito chamada para falar dessa questão das mulheres depois dos atentados de 11 de setembro, porque essa retórica de salvar as mulheres foi muito utilizada pelos Estados Unidos para justificar a ocupação estadunidense no Afeganistão, inclusive pela própria esposa do Bush. E então ela escreveu esse artigo e depois virou esse livro aqui, né, que ainda não foi traduzido para o português. Mas, então, o que ela fala nesse artigo? Precisamos trabalhar contra a interpretação reducionista do véu como a quinta essência dos sinais da falta de liberdade das mulheres, mesmo que nos oponhamos à imposição estatal dessa forma, como no Irã ou com o Talibã. Então, a questão aqui não é tratar o véu como o símbolo máximo da submissão feminina, e sim pensar como essas elites políticas patriarcais estão utilizando isso para, assim, minar direitos femininos nesses espaços, né? E aí, outra citação desse texto, que ela fala o seguinte: mesmo oral, agora celebrada Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, que foi tão instrumental em trazer a atenção das mulheres dos Estados Unidos às os excessos do Talibã, se opôs ao bombardeio americano desde o começo. Não vem nisso a salvação das mulheres afegãs, e sim o aumento do sofrimento da perda. Suas porta-vozes apontam para os perigos de se confundirem governos com pessoas, o Talibã com afegãos inocentes, que serão os mais prejudicados.
consistentemente lembra às audiências que observem atentamente a forma como as políticas estão sendo organizadas em torno de interesses petrolíferos, da indústria armamentista e do comércio internacional de drogas. Não estão obcecadas com o véu, mesmo sendo as feministas mais radicais que têm trabalhado por um Afeganistão secular e democrático. E aqui a gente tem uma imagem dessas mulheres da Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, mostrando que, né, elas não estão abandonando o véu. Elas estão trabalhando e reivindicando por seus direitos, mas não foi esse tipo de foto, não é esse tipo de foto, não é esse tipo de imagem que a gente vê aqui quando a gente está falando dessas questões, né? A gente vê só a da moça lá de burca, coitada, que precisa da civilização ocidental para ser salvo, né? A gente não fala sobre esses movimentos lá que já estão reivindicando por essas questões. Aí a gente vem a questão, não quer dizer que existem movimentos feministas no mundo muçulmano. Pequena surpresa. Para muita gente, tem certeza que é, inclusive porque, né, a partir desses estereótipos, a gente associa esse mundo árabe-muçulmano como um mundo em que ninguém tem voz e, né, selvageria total, só tem homem de barba violento terrorista e mulheres de véu ou, né, sendo exploradas sexualmente lá dentro dos haréns, não sei o quê. E só para contextualizar, essa imagem é da Fifi Abdo, uma bailarina egípcia que acho que não se identificaria como feminista, mas eu a considero um grande ícone e muito revolucionária no entretenimento egípcio, então só trouxe ela aqui de representação. Um grande meme egípcio. Enfim, para entender mais sobre movimentos feministas nesse mundo muçulmano, indico o trabalho da Sila Lime, que é uma pesquisadora, fez a tese de doutorado dela na USP sobre feminismos islâmicos ou no mundo muçulmano, né? Então ela, assim, é uma especialista. Então, quem quiser ir a fundo nisso, eu indicaria o trabalho dela. E só para dar uma noção, assim, bem básica, ela indica algumas fases do movimento feminista no Egito. Então, aqui, só para a gente ter uma noção da heterogeneidade desses movimentos, e a gente está falando apenas de Egito, que é uma pequena parte desse mundo árabe muçulmano, né? Então, se a gente tem essa heterogeneidade toda no Egito, imaginem, né, se a gente ampliar esse olhar. Né? Então, ela fala desse feminismo liberal, radical, dos anos 20 aos anos 40. Antes disso, nesse livro aqui, ó, da Margot Badran, Feminismo no Islã, também não sei se vai estar focando, mas é um livro interessante também para pensar nessas questões. Ela fala de movimentos de mulheres no Egito já no fim do século XIX, publicando aí ensaios, pensando nos direitos das mulheres e tal, mas aí a Sila Lima... Nayara, depois tu podia nos mandar essas indicações, né, para a gente passar para o grupo, né, isso é interessante, né? Sim, tá lá na minha biografia. Ah, tá. Tá tudo na bibliografia, eu passo para vocês direitinho. Desculpa! Eu não imagino. Eu vou passar para vocês, sim, tem indicação de documentário, de vídeo e tal, então vai tudo para vocês depois. Né? Então, ela identifica esse feminismo liberal radical, nos anos 20 e 40, apresentado por feministas muçulmanas educadas na França ou em escolas francesas. Feminismo populista de 1940 a 1950, representado em especial por feministas de formação marxista, e aqui é importante dizer que, né, nesse pós-Segunda Guerra, o Egito entrou na lógica ali da Guerra Fria e alinhado à União Soviética, né? Então a independência do Egito em relação ao protetorado inglês foi feita por Gamal Abdel Nasser, que foi um militar que instituiu um regime, digamos, que flertava com o socialismo, né? Então com uma agenda socialista de estatização, enfim. Então, nesse momento, o pensamento marxista estava muito presente no Egito, então a gente vê várias feministas aí pautadas por essa questão. Tem o que ela chamou de feminismo sexual dos anos 50 e 70, representado principalmente pela Nawal Saadawi, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Feminismo ressurgente dos anos 80 e feminismo islâmico do pós-anos 90, resultante do encontro entre feminismos seculares e movimentos de mulheres pela reislamização.
esses termos secular, laico, islâmico, são conceitos que estão muito em debate entre essas mulheres, né? Então é difícil classificar esses movimentos assim de uma maneira simples, e eu nem tentaria, porque né, nem tenho leitura suficiente para isso, mas só para colocar essa heterogeneidade e esses debates todos que estão sendo colocados por mulheres dessa região do mundo, né? Aí, aqui uma indicação de documentário, depois eu posso mandar o PDF dessa apresentação para vocês, com os nomes todos. Esse documentário é muito legal, que ele está em árabe, francês, inglês, e as legendas são em inglês, então tem que ter acesso ao inglês, infelizmente, mas quem tem acesso eu recomendo muito, porque é um documentário muito legal e mostra essas 4 mulheres, que são mulheres feministas egípcias, que são muito amigas, porém com visões de mundo completamente diferentes. Então, a gente tem uma que é super marxista, outra que tem uma educação francesa super liberal-democrática, outra que é super, super religiosa, que essa aqui que aparece. E elas são muito amigas, mas elas se pegam no pau. Então, assim, tem umas cenas delas discutindo e brigando, mas depois elas estão ali se amando, dançando juntas. Acho que é algo que a gente se identifica também e que mostra que não existe consenso. Então, existem muitos movimentos feministas nessa região e que eles estão brigando e têm embates e não concordam em tudo, mas estão aí, né, reivindicando seus direitos, pensando sobre as questões das mulheres nesses países. Aí, uma autora que é bem legal de conhecer também é a Nawal Saadawi, que foi uma feminista egípcia. Ela morreu recentemente, agora em março desse ano, né? Ela foi uma médica, uma das primeiras, né, médicas a exercer a profissão no Egito, e foi uma romancista. Ela tem vários livros, vários ensaios, vários romances, e, assim, super fácil também de achar palestra dela no YouTube. Ela vivia falando em vários lugares. Ela é uma figura bem interessante. Aqui tem alguns dos livros dela. O único que foi traduzido para português foi esse, A Face Oculta de Eva. E como vocês podem ver aqui na edição, acho que, né, os editores devem ter o caca na cabeça de fazer uma edição dessas, porque ela está falando justamente nessas questões dos direitos reprodutivos, sexuais, políticos das mulheres no Egito, e o editor da edição, eu não sei se ela é portuguesa ou brasileira, deve ser portuguesa, tem a brilhante ideia de colocar essa capa orientalista, né, reiterando mais uma vez o fetiche pelo véu e essa ideia de que, né, a mulher árabe ela é sensual, mas que ela se esconde. Então, e sobre isso tem o trabalho da Laísa Bastos, que é sobre essa questão do mercado editorial brasileiro e português com esse fetiche com o véu, esse fetiche que ela chama de neo-orientalista, né? Então, temos aí um exemplo evidente de como esse estereótipo, assim, é muito difícil de brigar com ele, porque o próprio livro que está falando sobre isso está aí com essa capa bizarra. Mas, enfim, ela tem toda uma militância relacionada contra a mutilação genital, porque ela sofreu mutilação genital quando era criança, então ela tem uma militância em relação a isso. E ela é uma feminista, apesar de criada por pais muçulmanos, que se declara como ateia, que se declara contra essa ideia de pensar religião no movimento feminista, né? Então, ela é uma representativa desse pensamento, digamos, laico, né? E indico esse documentário da BBC, que está aqui, eu deixei o link aqui nessa imagem, que é She Spoke the Unspeakable, e também está com inglês, esse nem me lembro se tem legenda, acho que sim. Mas é um documentário bem legal também, que fala um pouco sobre a vida e a obra dela, e que tem alguns dos livros dela para quem quiser ir atrás. E tem essa palestra, na verdade é uma palestra, uma mesa redonda, de um canal chamado Casa Árabe. Casa Árabe é uma instituição espanhola que promove palestras, cursos. O canal deles é bem legal, tem bastante coisa, quem quiser fazer lá, tem
umas coisas bem legais, e essa mesa redonda é bem interessante também, porque dá para ter uma noção desse posicionamento político e feminista dela, né, que tem ela e a Wassila Tamzali, que é argelina, e tem até uma tensão ali entre as duas, dá para ver que elas não concordam uma com a outra, né, e as duas são bem críticas ao feminismo islâmico, que vê uma possibilidade de utilizar a religião como uma ferramenta para a luta feminista, né? Então, elas são bem críticas em relação a isso, elas dizem que não tem, todas as religiões são patriarcais, todas as religiões são nocivas aos direitos das mulheres, todas as religiões são opressivas, né? Mas, e ela é crítica também aos movimentos, aos partidos comunistas socialistas no Egito, falando, porque são um bando de hipócrita, porque eu chegava lá e diziam, não, estamos a favor dos direitos das mulheres, chegava lá, as mulheres estavam lá servindo cafezinho. Então, eu fui lá ter um partido só de mulheres, e os caras ficaram também me criticando, né? Era um bando de hipócrita. Então, é uma mulher bem interessante que eu ouvi falar. Outra autora que eu acho bem interessante é a Fátima Mernissi, que é uma marroquina. Ela morreu também recentemente, 2015, né? E ela tem uma obra teórica bem consolidada. Ela era socióloga e dava aula na Universidade de Rabat, no Marrocos. Então, ela tem todos esses livros aqui que falam sobre essa questão da mulher muçulmana na sociedade islâmica, né? Então, pensando nesse protagonismo da mulher, né, nessa sociedade, pensando sobre a questão as sultanas esquecidas, então as mulheres chefes de Estado no Islã, a questão do véu, então ela trabalha com essa questão do véu a partir da crítica a uma elite masculina que interpreta as fontes islâmicas a partir de uma visão patriarcal, então ela propõe uma interpretação feminista dos direitos das mulheres no Islã. Então, tem todo esse trabalho, e traduzido para o português, ela tem só essas duas obras, que primeiro eu tenho aqui, que é o Sonhos de Transgressão, que, na verdade, é um romance. É bem gostoso de ler, eu recomendo também, e é fácil de achar, porque ele foi editado pela Companhia das Letras, e eu comprei faz bastante tempo já, uns bons anos, e eu lembro que na época eu paguei uns R$11, eu acho que não deve estar muito mais caro que isso agora. Então, é barato, é gostoso de ler, um romancezinho bom para ler nas praias, e fala sobre, é meio autobiográfico, fala da infância dela, como uma menina que estava vivendo ali naquele momento em que o Marrocos estava passando por um período de transição entre uma sociedade mais muçulmana tradicional e um período de modernização, né, nos moldes ocidentais, em que leva uma série de conflitos. Então, por exemplo, os pais dela acreditavam que ela tinha que ter direito à educação e tal, a mãe dela via uma necessidade de usar roupas ocidentais, porque isso representava a liberdade feminina, e ela começa a refletir sobre isso, será que é assim, será que não? Então, é um livro legal. E o outro, que é traduzido para português, é esse aqui, O Harém e o Ocidente. A minha versão, na real, é uma versão espanhola, que eu pedi para o meu pai trazer quando ele esteve na Espanha há muito tempo atrás, quando ainda era possível viajar, né? Mas tem uma edição publicada em Portugal, no Brasil não tem. Então a gente começa a ver, né, esses desentendimentos também em relação a essa parte do mundo, vem também de uma questão de mercado editorial, né? Então, são obras que não são muito acessíveis. Mas esse livro aqui, O Harém e o Ocidente, também é bem legal, porque fala sobre quando ela foi fazer a turnê de divulgação de Sonhos de Transgressão, os jornalistas europeus, estadunidenses, ela percebeu que eles tinham umas ideias meio estranhas sobre o que era um harém, porque eles perguntavam para ela, mas é verdade, então, que tu cresceu num harém? E ela ficava, qual o problema? Então, ela começou a perceber que tinha ali uma diferença nessa percepção do que ela entendia como harém, o que eles entendiam, funciona como
um trabalho de detetive no qual ela vai descobrindo como se formou esse estereótipo sobre o harém oriental a partir do Ocidente, toda a problemática em relação à objetificação do corpo feminino nas duas partes do mundo e como isso acontece nas duas partes do mundo de maneiras diferentes. Então, é bem interessante, bem gostoso de ler também. E eu trouxe aqui um trecho do outro livro dela, que é o The Veil and the Male Elite. Opa! Que só para dar uma ideia do que ela defende, de algumas das ideias dela. Né? Se os direitos das mulheres são um problema para alguns homens muçulmanos modernos, não é nem por causa do Corão, nem pelo profeta, nem pela tradição islâmica, mas simplesmente porque esses direitos estão em conflito com os interesses de uma elite masculina. Tentam convencer-nos de que sua visão egoísta, altamente subjetiva e medíocre da cultura e da sociedade tem uma base sagrada. Mas se há uma coisa que as mulheres e homens do final do século XX, que têm consciência e gozo da história, podem ter certeza, é de que o Islã não foi enviado do céu para fomentar o egoísmo e a mediocridade. Então, ela é uma feminista que defende, então, que é possível reler a religião muçulmana a partir de uma perspectiva feminista. E que, sim, a mensagem original da religião é uma mensagem de igualdade e que ela foi apropriada por essa elite masculina que a utiliza em benefício próprio, né? Então, ela poderia ser classificada como uma feminista islâmica. Mas esses termos, assim, eu não me atrevo a utilizar porque eles são bem debatidos, islamismo, islamita, islâmico. Cada um tem uma especificidade e eu não tenho leitura suficiente para definir os conceitos. Então, já aviso que é algo para se quem quiser se aprofundar, que, né, vá mais atrás e não escute muito o que eu estou falando. Por fim, eu queria trazer o pensamento da Shirin Adlisivai, que eu trouxe algumas dessas mulheres com as quais eu tenho contato, que representam ideias bem diferentes e que têm essa herança muçulmana, mas que estão pensando coisas completamente diferentes. E a Shirin, ela é uma síria espanhola e que tem uma ideia de que, sim, o Islã é inerentemente uma religião igualitária e que, assim como a Fátima Menisse, ela diz que o que transformou a religião foi uma apropriação patriarcal e misógina da religião, e que é necessário que haja uma releitura feminista dos textos sagrados islâmicos, né? Esse livro aqui, que também eu acho bem interessante, que também pedi para meu pai me trazer da Espanha dessa vez que ele foi, mas, né, é um livro interessante no qual ela aborda justamente como construir esse feminismo islâmico decolonial. Então, ela se baseia nas teorias latino-americanas decoloniais, e que eu acho bem interessante, né, então esse diálogo com essas teorias do sul global latino-americanas, e ela trabalha isso a partir de uma interpretação islâmica. Então, o que ela fala é: embora o exercício de reinterpretação e releitura não sexista nem patriarcal de fontes islâmicas, especialmente no que diz respeito aos aspectos relacionados às mulheres, seja algo absolutamente necessário e urgente, é igualmente essencial o modo e a abordagem a partir da qual essa hermenêutica deve ser realizada. E, nesse sentido, precisamos, mais do que nunca, uma verdadeira revolução decolonial e anticapitalista, tanto no cerne do pensamento árabe muçulmano, quanto nos movimentos de mulheres muçulmanas. Então, ela também pode ser entendida como essa feminista muçulmana, islâmica, enfim. E, né, quem quiser ter acesso também ao pensamento dela, também tem uma palestra dela lá na Casa Árabe, e que está disponível aqui, e que ela tem um pensamento quase oposto ao da Nawal Saadawi e da Tassili na outra palestra. Então, acho que até seria interessante ver elas discutindo. Agora não é mais possível, né, porque Nawal faleceu, mas são visões bem opostas, muito opostas. Então, eu trouxe essas autoras só para dar uma ideia dessa heterogeneidade de pensamentos nessa parte do mundo, e, enfim, concluir que, né, é sim possível conciliar feminismo e Islã, isso já está sendo feito, e isso não deveria nem ser uma questão, né? Então, isso parte simplesmente de um total desconhecimento nosso em relação a esses movimentos feministas
nesse mundo oriental, Norte da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, e que, né, temos que abrir nossos olhos um pouquinho, ouvidos um pouco mais a escutar essas mulheres. E aqui tem a bibliografia que eu utilizei, algumas das coisas que eu indico. E, eu trouxe um glossário aqui, porque caso precisasse fazer essa distinção, né, porque aí nas redes sociais a gente, todo mundo virou especialista em mulher, em Afeganistão, em mulheres do mundo muçulmano, não sabe nem distinguir uma burca de um hijab, né. Então, trouxe aqui um pequeno glossário, né, para demarcar bem essa questão. A burca é uma vestimenta cultural específica da etnia Pashtun, que é específica ali da fronteira do Afeganistão e do Paquistão, não é nem cultural de todo do Afeganistão, porque são várias etnias que fazem parte do país ali. Então, e foi o que se tornou obrigatório com o Talibã, pelo fato do Talibã ter representantes de várias etnias, mas se pautar por essa ideia de uma cultura Pashtun. E o niqab, que agora está bem comum também por conta da influência wahhabita da Arábia Saudita em outros países. Então, é bem comum, assim, essa questão do véu não era muito comum antes, agora por conta da força desse Islã da Arábia Saudita, está sendo mais comum ver mulheres de niqab. O chador, por exemplo, é o que é mais utilizado no Irã. Então, existem especificidades culturais, né? O hijab é o que é o mais utilizado nos países árabes muçulmanos em geral. Então, só para ter uma ideia, né, dessas diferenças aí, dessa heterogeneidade.